No caso da Tainara, foi direcionado. Eu não consigo imaginar nenhuma justificativa para isso. Não existe. É covardia, é falta de sentimento, é falta de humanidade, é perversidade. Mas se ela tivesse ficado viva, ela teria vida como? Ela tem 2 filhos. Uma mulher sem as 2 pernas, sem as nádegas, teve que refazer tendão. Tem certos crimes, e esse eu acho que classificaria, que não tem redução de pena. Não é possível ter redução de pena. A violência está sendo tão banalizada, mas tão banalizada, que é como se fosse normal para algumas pessoas. Antes de começar o episódio de hoje, deixa eu agradecer a Axon, nossa parceira aqui no Pod People Inverso. E olha, se tem uma coisa que eu sei, é que muita gente vive no modo multitarefa sobrevivente, não é não? Aquelas pessoas que acordam e já começam o dia aceleradas, antes mesmo de tomar o café. A proposta da Axon é justamente dar suporte para foco, atenção e energia mais estável ao longo do seu dia. Ele contém nutrientes como a cafeína em dose moderada, L-teanina, vitaminas essenciais e antioxidantes. Tudo dentro das normas da Anvisa. Bonitinho, certinho, do jeitinho que eu gosto. E agora eles lançaram uma garrafa exclusiva, que ficou linda, por sinal. Na compra do kit com 3 unidades, a garrafa vai junto, inteiramente grátis. Assim, você tem praticidade, porque a vida já tem muita complicação. Se você quiser saber mais sobre esse produto, é só mirar o celular no QR Code que está aparecendo na tela. Ou então, clica no link da descrição desse episódio. E quem é da nossa comunidade tem 15% de desconto com o cupom PODPeople. Pronto, agora sim, vamos começar o nosso episódio. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People Inverso. Aqui você já sabe, o Gabriel vira entrevistador e a Bia é entrevistada. Mas a gente bate o ping-pong, porque todo mundo participa e vocês participam mandando as dúvidas, fazendo os comentários que vocês pediram para a dupla continuar e a dupla vai continuar. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, Bia. Vamos lá, o que temos agora? Hoje é uma pauta daquelas que é ruim de falar, mas tem que ser dita, né? Não tem jeito. A gente vai falar hoje sobre a Tainara. Putz. Aquele caso extremo, né? Quando a violência exacerbada e de graça, né? Feminicídio, né? Feminicídio. O caso dela, até a morte dela, né? Que foi dia 24 de dezembro, véspera de Natal, era considerado tentativa de feminicídio. Quantas tentativas a gente não tem no Brasil, né? Pois é, quantas tentativas temos de feminicídios e quanto feminicídio... Dá uma rodada aí pra gente, Gabriel. Isso é importante, pra gente aqui. Porque foi feminicídio mesmo, né? Foi um absurdo, né? Não, foi uma coisa... Eu acho que nem na época dos gladiadores, da arena de... Como era o nome? Na verdade, você faz isso com o inimigo, né? Não com a pessoa que Eu não sei. Olha, é tão dantesco. Então, tivemos uma coisa parecida, mas não na intenção daquela pessoa específica. A gente teve no Rio de Janeiro uma coisa muito triste, que uma criança foi arrastada, porque os caras, a mãe estava com a filha e o filho, João Hélio, vocês devem ter ouvido falar desse caso. João Hélio estava atrás, na cadeirinha, né? Porque ele era uma criança, no cinto de segurança, eu acho, se eu não me engano. E a mãe foi assaltada o carro, dois rapazes. Foram assaltar o carro, a mãe saiu, a filha saiu, a mãe tentando tirar o filho e não conseguia tirar o cinto de segurança. Eles arrancaram o carro com o João Hélio. E o João Hélio foi arrastado. Por quase 7 quilômetros. Por quase 7 quilômetros. Você imagina uma criança, o que sobrou desse corpo. E na época foi tão horrível isso. 2007, mas eu me lembro como se fosse hoje. O desespero dessa mãe tentando tirar o cinto de segurança. E eles até deixaram, saíram do Rio de Janeiro. E o pai de um dos caras que fez o assalto ficou tão horrorizado que ele denunciou o filho.
Porque o filho chegou e aí, numa conversa com outro colega, ele ouviu. Tamanha a crueldade. Agora, foi um assalto inadmissível que foi feito, inadmissível, com uma criança indefesa, uma criança rodando como uma pedra, né? Foi triste. Então, isso me remeteu a essa memória do João Hélio. Mas o cara, ele foi assaltar, ele queria o carro. Não era uma coisa Pra direcionada àquela criança. Foi horrível. Não se justifica. No caso da Tainara, foi direcionado. Não foi uma coisa assim. E ele esperou ela. Ele foi primeiro, viu que ela estava lá. Depois ele voltou para esperar ela sair. Não, e o que me chamou mais atenção nesse caso foi que, ao ser perguntado depois, quando ele foi pego, ele disse que não conhecia ela. Que sequer conhecia ela. Né? E que ele tinha um problema com o cara que estava com ela. Era um colega que estava andando na rua. E aí, por um acaso, ele mirou errado. Entendeu? Errado. E aí pegou ela. E você vê que quando ele sai arrastando na Marginal Tietê, que é uma avenida São Paulo de fluxo intenso, as pessoas, os motoristas, buzinavam e falavam, e gritavam, e gritavam, e gritavam. Nada. Ele continuava. Por quê? Olha, eu não consigo imaginar nenhuma justificativa para isso. Não existe. É que eu digo que a gente tem que parar de justificar o injustificável. Sim. Porque dissesse assim, porque ela fez isso. Não interessa. Não se mata. Ninguém. 10 mandamentos. Não matarás. Não precisa nem estar... Nos 10 mandamentos não está nem lá. Não matarás com requinte de crueldade. Não matarás porque está com raiva. Não matarás. Não, e da forma que ele foi fazendo com ela, humilhação pública, todo mundo vendo, né? Olha pra E ele continuando a acelerar aquele carro. E o que aconteceu? De cara, a Tainara perdeu as 2 pernas. E perdeu as nádegas. Eu já circulei muito na Marginal Tietê, talvez seja... Toda estrada é muito infectada. Se as pernas saíram, aquilo já estava super infectado, tanto que ela veio a falecer de septicemia. Sim. Né? Então, ela foi internada e só houve socorro porque as pessoas ali acompanhando, né? Porque ele depois foi-se embora. Deixou lá Deixou coisa. ela. Deixou, foi embora. Deixou um corpo sem 2 pernas. Tá? Então, assim, ela foi internada, passou por 9 cirurgias em um mês. Desde o início o estado era muito grave. Porque você ter que tirar 2 pernas, o sangramento é violento. Não é à toa, né? Raspando num asfalto de uma avenida absolutamente contaminada. Quente, é tudo. Você imagina, eu fico imaginando, não dá para imaginar o sofrimento dessa menina. Não dá para imaginar. Não tem aquilo que o cérebro desliga quando é muita dor? Olha, isso é mito? Isso, não, acontece, tá? E eu espero que ela tenha tido essa dádiva. Porque assim, aí ela foi internada em coma. Sim. Então, assim, ela ficou ela fez 9 cirurgias e a última das últimas estavam tentando reconstruir as nádegas, que não tinha. Então, ela começou a não responder mais os antibióticos, fez septicemia, que é uma infecção generalizada, e veio a falecer no dia 24. Aí você me perguntou por quê? Olha, muita perversidade. Muita perversidade. E não era o caso de ser namorada, mulher, esposa, que é o grande número de feminicídios, a gente sabe que a maioria é de companheiros, ex-companheiros, maridos. O que acontece, infelizmente, é que uma pessoa que é capaz de fazer isso, com uma ficante eventual, para mim, é uma pessoa que considera o outro um objeto de uso. E do tipo, se eu quero, você não pode não querer. É tão absurdo que não dá para encaixar em qualquer coisa. Ele teve ciúmes. Não existe ciúmes. Porque é aí que tá, né? Até onde vai era ciúmes, ela deu motivo, porque... Não interessa, olha só. Se deu motivo, parte para outra.
tá? Porque se toda mulher fosse fazer isso com os homens que traem, meu filho não tinha mais homem com duas pernas. Não teria carro. Não, e não tinha mais homem com duas pernas. Então, assim, é claro que é direcionado, é uma covardia, porque ele não faria isso com o homem. É isso que eu ia falar agora. Ele não faria. Merda, mesmo, tanto né? que ele não mirou no outro. Não. Ele esperou o rapaz que estava caminhando com ela na calçada e ir embora dar o tchau. Covarde. Por que não foi no cara, né? Que ele dizia Por que não conhecia. Usou o carro, né? Não. Olha pra você ver os sinais de... Me lembra muito o caso... Me lembrou o caso do João Hélio, pelo fato de ser arrastado. Você agora lembrou que o João Hélio foi 7 quilômetros. Foi uma coisa que chocou o Rio de Janeiro, o Brasil, né? Me lembrou também o caso da Esther Barroso, aquela menina de 22 anos, linda, moradora de uma comunidade no Rio de Janeiro. Ela foi ao baile funk e aí o chefe do tráfico dessa comunidade mandou avisar que queria ficar com ela naquele dia. Ela falou que não. Ele mandou pegarem ela, submeteu ela a todos os tipos de maldade, espancou, arrancou cabelo e depois... Torturou ela. Torturou. Depois jogou o corpo em frente à casa dos pais. Para deixar claro que ninguém pode dizer não para ele quando ele quer. Se você pensar bem, o Douglas, que é Douglas, né? O Douglas, ele fez a mesma coisa. Provavelmente a Tainara ficou, eventualmente, com ele e depois não quis mais. Pra você ter ideia, esse tipo de crime, se fosse cometido durante guerra, por exemplo, contra o inimigo não dá. Não pode. É igual usar arma de fogo, que lança-chama. Não pode. Tem um tratado que limita até onde pode a violência na pessoa, né? Então olha pra você ver que loucura. Então, assim, era do tipo... Se você me perguntar qual o motivo é covardia, é falta de sentimento, é falta de humanidade, é perversidade direcionada a alguém que simplesmente não quis ficar. Então, esse cara... fez que nem esse traficante. Como assim? Não vai ficar comigo? Eu quero ficar com você? Então, essas pessoas não veem a outra, como e principalmente pessoas, a mulher, né? Não, vê como um objeto. Vê como um objeto de posse sua. Que tipo assim, como assim? Alguém não vai querer ficar comigo? Em 2024, o Brasil registrou 1.492 feminicídios. O maior número desde quando começou. Ou seja, se fosse só isso de que estão fazendo vista grossa, vai aumentar e aumentar de um ano para o outro, não todos os anos seguintes. Não, e crescendo gradativamente. Então, foram 1.492 feminicídios. Cadê aqui? Desde 2015, né? Isso representa uma média, pra você ter ideia, de 4 mortes por mulher por dia. Ou seja, todo dia morre 4 mulheres no Brasil. E aí você tá botando a que morre, que aí você configura o feminicídio. Isso. O próprio Douglas, ele estava classificado, até a Tainara morrer, como tentativa de feminicídio. Agora... ela sobreviveria? Se ela sobrevivesse, uma mulher disso, sem as duas pernas, sem as nádegas, teve que refazer tendão de mão. Não, e a quantidade de cirurgia que ela passou. É uma morte em vida. A dor fantasma que ela teve. Não sei nem se deu tempo a ter, porque ela ficou em coma há muito tempo. Se ela tivesse ficado viva, né? Não, é inacreditável. Então, muitas mulheres tiveram tentativas de feminicídio... estão com a vida inutilizada, mulheres queimadas, deformadas. Aquela que levou 60 socos no elevador. Sim. Né? Ela, agora que o rosto dela começa a configurar alguma coisa parecida com o que ela era. E como que fica essas mulheres com trauma? O que elas levam da vida? Como que elas podem se reerguer, se é possível isso, né? Porque eu acho que é um trauma que não vai passar. Não vai passar. Aprende-se a conviver... e há uma mudança, que se espera que há uma mudança, na seleção de parceiros, começa a ficar muito mais criteriosa. Sim. Porque é risco de vida. Então, assim, voltando ao Douglas, que eu acho que até então era tentativa, agora configurou feminicídio, pela morte dela. Mas se ela tivesse ficado viva, ela teria vida como? E quem pagaria?
Porque ela não teria a Auxílio. possibilidade, não teria a possibilidade dela ter uma vida. Ela tem 2 filhos, uma menina e um menino. Isso, o menino já tem 12 anos, né? Olha pra você ver. E uma menina de 7, se eu não me engano. Isso. Então, Como é que eles assim, vão crescer agora, né? Como é que eles vão crescer? E como é que cresceria com a mãe dentro de casa, nesse estado, né? Não, porque Os efeitos colaterais são incalculáveis, porque você não mexe só com a mulher em si, você mexe com a mulher... com a família inteira. Essa avó hoje vai ter que assumir. E a mãe dela, quando ela perdeu as pernas, a mãe falou, eu serei as pernas dela. Essa mãe, no dia 24 de dezembro, o desespero dela no enterro dessa filha, o desespero. Porque assim, é uma dor incalculável. Porque o Brasil, você pode fazer o que você quiser. Se tiver bom comportamento, qual é o perverso que não tem bom comportamento dentro da prisão? Porque ele faz isso com uma mulher. Isso é um bicho. É uma jaula. Bicho não, né? Eu não gostaria nem de comparar um animal, que um animal faria isso para se alimentar. Por exemplo, um leão, um tigre, não faria isso por bel prazer ou por posse. Não faria. Então, assim, reconstituição dos glúteos foi a última, dia 22 de dezembro, passou por traqueostomia e reconstrução glútea. Ela perdeu a nádega, as 2 pernas. Esta mulher ficou um tronco, reduzido a um tronco. Aqui na reportagem, faz 4 dias do G1, fala que o Douglas Alves segue preso e responde ao processo na justiça. Sim, segue preso, porque quando foi fazer de custódia, foi levantado isso, aí foi uma gritaria. Eu acho que, não sei se foi cancelada, não sei. O fato é que se aventou que ele poderia responder para preservar a vida dele. E eu não estou falando de vingança, eu estou falando de coerência. Jamais. Eu não sei como é que é a legalidade disso. Mas o fato, assim, um cara que faz isso, ele não tem consideração com nada nem ninguém. Esta mulher, essa ficante... que ele agora vai ter que confessar que é ficante, porque ele diz que nunca tinha visto, que ele fez aquilo por acaso, né? Então, esta ficante, eu fico pensando se essa mulher tivesse ficado com ele mais tempo, eu acho que ele ia cortando um dedo cada dia, alguma coisa. Vai só piorando, né? É uma escalada muito... Não, é uma escalada. A gente nem pode dizer que é uma escalada do tipo relacionamentos tóxicos, porque... não configurava nenhum relacionamento. Eram ficantes eventuais que, mesmo assim, para você ver, uma pessoa não podia dizer de jeito nenhum. Uma mulher que queira escolher com quem quer ficar, ela tem todo o direito. E o cara que não está dentro disso, gente, vai procurar outra. Ou então procure quem quiser. Mas se todo mundo for matar uma mulher que não queira ficar, como é que vai ser isso? Dia 28 de dezembro, no Pará, nordeste do Pará, um cara, marido da mulher, com 3 filhos, ateou fogo na mulher. Fogo. E aí um dos filhos tentou ajudar a mãe, pegou fogo, a criança, ele pegou a moto e foi embora. Está sendo procurado no Pará. Para você ver como que o modus operandi é parecido. O Douglas, por exemplo, quando ele fugiu do local, né, deixou ela lá no... Sim, ela foi socorrida pelas pessoas que estavam tentando avisar. Isso. Ele foi pra casa de um ex-sogro dele e deixou o carro lá. Ou seja, pra ocultar já. Olha o pensamento dele. Maquiavélico. Isso não foi... Quando fala assim... Nem Maquiavel fazia isso. Porque Maquiavel... Porque foi demais. Era uma época diferente. E depois ele reservou um quarto de hotel lá na Vila Prudente. Então, olha pra você ver. Ele deixou o carro no lugar, ele foi pra outro... Como se diz, tipo, não vou ser pego em flagrante, né? Mas pra ele fazer isso, ele já tem consciência do que ele fez, né? Ele sabia pra onde ia levar. E vou te dizer mais, se bobear, ele lavou esse carro. Ele lavou esse carro. Não, porque se ele fez isso tudo depois, não dá pra falar que ele tava sobre uma forte impacto de paixão. Não, até mesmo um quadro de esquizofrenia, um quadro que ele tava fora da casinha, assim, ele não tava pensando... Não, ele pensou em tudo mesmo. Exatamente. Aí, no dia 30... Deus me livre, coitado dos esquizofrênicos, porque o esquizofrênico quer dizer, não, porque ela estava botando um chip na minha cabeça. Ia ter uma justificativa totalmente delirante.
E olha pra você ver, quando ele foi preso no dia 30, um dia depois ele foi localizado no hotel... 30 de novembro, isso. Quando foram prender ele resistiu à prisão, né? Então olha pra você ver, que loucura. Aqui, ó. Aí nesse dia, um dos investigadores efetua um disparo que atinge o braço de Douglas durante o confronto. Ele é imobilizado. Porque ele reagiu, vamos deixar claro, né? Reagiu. O policial não chegou tipo assim, agora toma você um tiro vai no ver, braço. toma um tiro no braço. No dia 2 de dezembro, a Tainá foi pra fazer a primeira cirurgia. E no dia 6 de dezembro, o Douglas é convertido à prisão preventiva. Ele mantém ele preso. O Douglas permanece preso, evidências são consolidadas. O juiz considerou a gravidade do crime e risco à ordem pública. Ali a polícia no dia 7, parecendo detenção provisória. Possível pena de 40 a 50 anos de prisão. Segundo informações, estaria sendo jurado de morte na cadeia, né? Então, então procede isso. Mas eu acho que tem certos crimes, e esse eu acho que classificaria, que não tem redução de pena. Não é possível ter redução de pena. É inacreditável. Aí você vai olhar a defesa do Douglas, né? Olha só, primeira coisa, nunca havia visto a Tainara antes. Olha isso. A conhecimento. Ela conhecia Tainara, tinha relacionamento casual, a irmã de Tainara disse que ele a perseguia há tempo. Depois falou que ele não percebeu que a Tainá estava no carro. A gente não percebe que atropelou uma pessoa e tá arrastando ela, né? Então, e todo mundo avisando. E de detalhe, ele tava mais devagar do que a via. Você pode ver que os carros estavam mais rápidos. Se ele tava mais devagar, ele sabia o que ele tava fazendo. Com certeza. Não foi algo que ele passou e foi direto. Não, ele viu que tinha alguma coisa ali. Óbvio. Então, e até porque o carro é aquele carro mais rebaixado. Isso. Qualquer buraquinho. Óbvio, qualquer. Aí se a gente pega aqui, olha lá. Depois Como é que fala? Depois a defesa veio e falou que o atropelamento foi acidental durante a fuga do bar. Deixou o bar deliberadamente, voltou, aguardou, entrou no carro, ação premeditada. Não acidental. Então, tudo que eles foram falando, tudo que ele foi falando, a defesa foi falando, foi sendo desconstruída, porque não tem base nenhuma. Olha pra você ver, como é que você fala que ele saiu dando fuga de um bar, sendo que ele voltou pro bar, esperou a menina sair, o outro rapaz virar a esquina e pegar ela, né? Aí tem ainda a parte que fala sobre defendia um amigo dele durante uma investigação. Mostra que Douglas agiu por ciúmes e não por aceitar o fim de um relacionamento. Ciúmes como? Nem tinha um relacionamento, né? Olha, eu costumo dizer que ciúmes em espanhol é zeloso. Zelo. Então, o ciúmes é uma coisa que você quer cuidar e não posse. Hoje em dia o pessoal tá romantizando demais o ciúmes também, não? Tá romantizando demais a violência. E por isso muita gente não vê as red flags, quer dizer, os sinais de que aquilo vai dar ruim. Pois é, porque tudo no final é mascarado com ele tá com ciúmes. Era amor. Era amor. Isso não é amor. E já que você falou de quem red ama flags, não né? mata, quem ama não aleja, quem ama não estupra, quem ama não existe. Raspa cabelo, né? Não. Mas aí você vê que essas fases que você está falando, Gabriel, é dentro de um relacionamento. No caso disso daqui, é só... Como é que fala? É se a mulher... É aquele que sofre a violência, aí se afasta, aí o cara, não, vou mudar, e aí volta, isola da família, isola dos amigos. Isso é o ciclo da relação tóxica. Aí aquilo que você falou, né? Não era nem relacionamento deles. Não, porque eram ficantes eventuais. Então, assim, não tinha isso. E ela já tinha dito que não queria. Não era uma questão eu torno a dizer, o negócio é que na cabeça dele, como esta mulher ousa não me querer, ou não ficar à minha disposição. Quando eu falei a questão de polarização, eu não estou falando, eu estou falando de ultra conservadores. Eu não estou dizendo que todo conservador faz isso. Eu estou falando que radicalismos de ambas as partes nunca é boa coisa. E você acha que essa cultura, né, vamos dizer assim, esse movimento Red Pill tá fortalecendo isso? Com certeza. Se você for ver, o movimento Red Pill tem aumentado. Você pode ver. Eu não tenho a menor dúvida, né? Aqui você botou E que é só os dados, né, de feminicídio. Isso, olha lá. E que é isso, né? O feminicídio é o fim da história, não o começo.
O dele, você vê que esse cara é tão violento que não teve história. Teve eventuais encontros. E ele foi do início direto pro fim. Agora eu te pergunto, o que ele já não fez com outras mulheres, né? Com certeza. O que não escalou pro físico, o que ele não fez com intimidando, amedrontando? Com certeza. Por exemplo, como é que um ex-sogro acoberta? Isso, né? Que loucura. Não sei. Talvez, não estou aqui falando, não sei. Não sabia do que aconteceu, né? Não sabia. Ou então, tipo assim, deve ter tido lá os problemas com a filha dele e deixou a filha em paz, pra não ter problema, tá bom, deixa aí. Ou até porque, às vezes também, esse merda, ele é muito bom com a máscara, né? Então é como se fosse quase que um vitimismo. Olha, tentaram me assaltar, deixa eu guardar o carro aqui, por favor, e tudo, amanhã eu pego. São suposições. Mas eu acho que um cara desse impõe muito mais medo, né? Mas até nos próximos da vítima, porque pros próximos da vítima, não tem que parecer que a vítima tá ficando louca, surtando? Em geral. Então, para ele vai ser o melhor amigo do sogro, vai saber o time de futebol. Não, em geral. E pobre dos pais e mães que acreditam que esses homens, que a filha fala que acontece uma coisa e os pais falam, não pode, fulano é tão bom, fulano é tão caseiro, você tá reclamando, tá na hora de rever isso, né? Se o filho tá falando, ouve. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos ouvir. Independente de qualquer coisa. Vamos ouvir, porque o preço de não ouvir pode ser muito caro. Sim. Muito caro. Agora, voltando, assim, nesses sinais, mesmo que no caso dele não foi um relacionamento, como é que as mulheres, assim, caso pode, né, repensar o parceiro? Para quem tem um relacionamento, primeiro, se você tem que saber... Novamente, HPP. O que é HPP? História patológica pregressa. Sim. A pessoa chega na sua vida... Ela já tem uma história. Você sabe o que ele representou para outras mulheres nos relacionamentos? Será que ele sempre era o coitado, né? Porque quando chega com esse papo, me separei porque minha mulher, parará, ou minha ex-namorada me traía, me fazia de corno, tá. Será que é isso? Ou será que ele já conta essa história como uma justificativa dele ser excessivamente zeloso, controlar a roupa? Ele já criando um espaço, né? Um ambiente perfeito para fazer o que ele quiser. E a maioria das mulheres vê essa coisa do ciúmes como se sentir amada. Ciúmes não é sinônimo de amor. Ela via isso que o pai fazia com a mãe e acha que é normal? Tem casos que você tem isso. E tem casos que você vê isso, por exemplo, as histórias de cinema. Você quer ver? Teve um filme muito famoso no início da década de 90, se eu não me engano, que era 9 Semanas e Meia de Amor, com Mickey Hooker, né? E foi um sucesso. O filme, na realidade, era um cara que conhecia uma mulher na rua, levava ela para o apartamento e amarrava a mulher, submetia ela a sexo. A trilha sonora era fantástica e criou-se... 50 tons de cinza? Mais ou menos isso. Você romantiza algo que é absolutamente patológico, algo que você está transformando a pessoa num objeto de diversão. Você vai ficar aqui 9 semanas e meia, eu vou te usar bastante, tchau, querida. Então, assim, será que a gente também não está normalizando ou romanceando coisas que não são aceitáveis, nem no cinema, nem no livro? Por exemplo, 50 Tons de Cinza, aquilo não tem como classificar. E eu vi muita gente achando, tipo assim, eu tô louca para encontrar um romance como 50 Tons de Cinza. Eu falei, não é possível isso. Então, assim... Eu acho que a gente tá vendo filmes diferentes. Que estética é essa? Que marketing é esse tão bem feito que faz as pessoas acharem que aquilo é mais excitante? Que aquilo é legal, né? Mas eu acho que pode ser porque tem todo o misticismo, né? De bilionário, recluso, com várias coisinhas, Nada né? justifica. Pois é. Agora, a gente pensando assim... Será que com o avanço da internet, com essa forma do relacionamento ser mais direto, ser mais rápido, né? Porque antigamente se demorava pra casar com a pessoa, né? Na verdade, poderia até casar rápido, mas você conhecia a pessoa um pouco antes, ficava mais tempo, um namoro. Eu acho que os romances via internet dá margem, primeiro, porque antigamente, em geral, você conhecia alguém através de amigos,
Boa, ou através já da tinha família, um HPP, né? ou através da família, o amigo dizia alguma coisa, a família dizia alguma coisa, filho de fulano, não sei o quê, papapá. Tinha muito isso, eu me lembro, tipo assim, não se mete com o filho de fulano que usa droga. Isso era uma coisa que tinha, Sim. sabe? Então, assim, você não tem isso, você vai para um aplicativo que é assim, se não der certo esse, eu pego o outro. E ali você não pode conferir nada de ninguém. É o que está dito. Será que é verdade? Então, será que a gente perdeu essa coisa das tradições familiares de tipo assim, não sei se aquele cara é legal. Não vejo boa coisa. Porque as pessoas iam na sua casa, Sim. mãe e pai, com toda... Aquele velho tem que conversar com meu pai. Assim, ou então do tipo assim, sei lá, esse cara é estranho. Tinha sempre alguém, até uma empregada falava, sei não, hein? Esse cara mal educado. Por exemplo, no caso do meu pai e da minha mãe, venderam pra minha mãe como se meu pai fosse jogador de vôlei, fosse bom, parará, pororô. Meu pai foi conversar com meu avô falou assim, joga vôlei com essa barriga, esse cabelão, acho que você não joga vôlei não, viu, meu querido? Existia dentro da família um critério de seleção. A própria família ajudava. Ajudava a fazer isso. Os primos falavam, fulano estuda na escola que eu estudo, não é isso que ele está falando, não. Existia... Isso é verdade, tinha uma rede de apoio. Uma rede de apoio que era formada por amigos, colegas, parentes. Os primos se viam. Hoje você perdeu isso. Agora, um outro ponto, assim, não saindo tanto da pauta, mas será que hoje isso de rede social, do jeito que a gente vem se comportando, não deixou tão grande, vamos dizer assim, a concorrência e a inveja pelo outro que a gente não quer, como é que eu vou dizer, indicar pessoas boas para pessoas boas? Porque igual, por exemplo, nossa, mas minha prima ela é tão perfeita, não vou indicar aquele amigo meu, porque ele é muito perfeito para ela. Será que não tem isso? Eu acho que não. Não sei se é muito perfeito, que não tem ninguém perfeito. Eu já ia desconfiar demais. Por exemplo, você quer ver uma coisa que me apavora? Alguém que fala assim, não, eu sou um cara muito tranquilo, eu sou uma pessoa muito facinha. Não existe pessoa fácil. O ser humano é complexo. Sim. Uma coisa é dizer, sou uma pessoa como outra qualquer, mas me esforço e batalho para ser melhor num relacionamento. Aí você já começa a ouvir. Ver e observar. Porque uma coisa é o que fala. Quando, né, tanto pro homem quanto pra mulher, assim, né? Quando vão para esses aplicativos de relacionamento, o que você acha que é interessante eles notarem, assim, pra já... Opa, bandeira vermelha. É muito difícil. Eu costumava dizer para os meus pacientes, quando iam ter algum encontro, tanto homens como mulheres, do tipo assim, qual é o seu melhor amigo? Qual é a sua melhor amiga? Passa o telefone, onde você vai estar. E eu ainda pedia, é amigo mesmo, esse amigo, ou irmão? Vai para o mesmo bar, para o mesmo restaurante, fica numa outra mesa. Qualquer coisa que acontecer. Sinta como trata as pessoas, sinta as sutilezas. Não vá no primeiro encontro para um lugar desconhecido. Não vá. Porque, assim, infelizmente, as redes abriram porta para mentiras. E o cérebro humano tem uma coisa muito interessante. Ele gosta de mentiras que caibam nas suas fantasias. Como assim? Por exemplo, por que tanta gente cai em golpes do tipo, se você tomar isso aqui, você vai curar a sua fibromialgia, Príncipe nigeriano. Você vai não sei o quê. Porque o cérebro humano, ele gosta do modo economia de energia. O que é economia de energia? Aquilo ali tem uma solução prática? Eu não preciso mudar a alimentação, mudar o sono, fazer atividade física. Então, ele gosta disso. O cérebro responde por 1/3 de todo o gasto energético. Ou seja, energia. É muito. Caramba. Então, ele é viciado em economia de energia. O que ele puder fazer para economizar energia, ele faz. Então, quando alguém fala uma mentira, mas que cabe que a gente quer que seja verdade. Quer que seja verdade, é aí que nasce. Então, quando alguém começa a falar sempre coisas maravilhosas, você fala assim, cabe o cérebro, né? Porque a gente não é o cérebro, a gente é a consciência. Você começa assim, gente, mas que maravilha, tudo que eu pedi a Deus, olha, tá se encaixando, tá dando o checklist. Sim. Mas você tem que ver o seguinte, não é difícil hoje fazer a linha perfeito ou perfeita, porque você vai na rede social, tá lá. Os lugares que a pessoa frequenta, o tipo de música que ela gosta.
E cafajestes adoram estudar o ambiente para poder ser mais cafajeste. Então, vamos dizer assim, se você entra num aplicativo assim de relacionamento e tudo, e vai ler porque a pessoa geralmente coloca nome, idade, isso aí, que ele gosta, que curte, né? Isso, esporte, ou sei lá. O que a pessoa tem que tomar cuidado, por exemplo? Tipo assim... Em princípio, eu considero que tudo pode ser mentira. Ixi, tudo é mentira. Porque como é que você vai provar? Porque Entendi. antes você convivia, tinha rede de apoio, tinha parente, Agora tinha um não tem amigo. jeito, né? Você É não você no tem. escuro com É a quase lanterninha. encontro às cegas. Entendi. Aí se o cara, no primeiro encontro, ou se uma mulher, tipo assim, já quer que você vá dormir na casa dele, não é por preconceito. Você pode transar quando você quiser, mas você tem que ter um território que você tenha rota de fuga. E isso que você falou é um negócio Rota muito legal. de fuga. Porque teve uma matéria em Oxford, se não me engano, no começo do ano, que colocou várias garotas conversando no telefone e vários garotos, assim, na frente delas, e de acordo com que eles iam conversando, elas iam dispensando, mas elas não sabiam quem que era que elas estavam conversando aqui. Uhum. O último a ficar foi o mesmo cara. Um cara mais velho, não era bonito como os outros, que parecia que eram modelos, né? Em tudo, os caras mais velhos, com a cara um pouco mais diferente, aquele estereótipo todo já criado. E eles mostrando, né? O pessoal explicando que, tipo assim, olha pra você ver. Às vezes, o que você quer demais é o que você acabou de falar, né? O que cabe pra você não existe no mundo real, não existe na vida real. Então, olha pra você ver como é que esse pessoal, eles já se prepararam, né? Eu pensaria que, tipo assim, se tá bom demais, é mentira. Mas aí eles podem pensar nisso. Então, eles vão colocar uma coisinha ruim aqui ou ali. Agora, se fizer isso que você falou, considerar que tudo é mentira e você tem que validar de acordo com o que vocês vão conversando... Com certeza. Acabou. Porque, olha só, você vê o sogro do teu pai. Ah, jogador de vôlei? Como pode? Com esse cabelão, com essa barriga. É o óbvio. Eu torno a dizer, se a gente tem bom senso e senso crítico, fica difícil enganar a gente. Fica. Porque você olha assim, eu trabalho na bolsa. Tem muito isso, né? Trabalho na bolsa e em que lugar? Não, trabalho de casa porque eu faço não sei o que, eu faço não sei o que lá. Eu descobri que vários pacientes diziam que estavam namorando um cara que operava em casa, entre aspas, e era jogador de joguinho. De bet, de não sei o quê. Nossa. Aí pedi emprestado, não, porque eu botei agora na bolsa, não sei. Você não quer botar o seu dinheiro? Tá uma rentabilidade maravilhosa. Isso está cheio de mulheres que perderam dinheiro porque acreditaram. Exatamente. Olha que loucura. Aí olha a perversidade das pessoas, né? Nem é só usar a mulher em si, o corpo dela como objeto, mas usar o fruto do trabalho dela para te beneficiar. E tem uma coisa tão interessante, quando você... É importante que a gente entenda que o corpo da gente é uma casa sagrada. Fazer sexo com alguém é trocar fluidos e secreções. Hoje a gente sabe, se você troca secreções, seja saliva, seja esperma, seja secreção vaginal, isso pode fazer uma troca tão íntima que isso pode influenciar a microbiota do seu intestino. Inclusive, isso é uma pauta pra gente falar no próximo Pod People. Então, isso significa que íntimo, nenhum sexo é tão inocente em termos de troca energética e troca de fluidos. Nenhum. Porque, olha só, o tubo digestivo começa na boca. Sim. Né? Quando você está beijando alguém, ele tem uma flora bacteriana. Eu não estou falando isso como nojo. Eu só estou falando que você pode ter acesso a coisas que você nunca teve. Uma única relação é suficiente, por exemplo, para você adquirir HPV. Entendi. Uma única. Uma única. O como é sério, né? E parece que a gente não tá falando disso já tem muito tempo, né? De como é importante a educação sexual, das pessoas conseguirem prever e saber do... Que não é preconceito, né? Longe de mim, mas você tem que ter seletividade alguma. Porque você pode conhecer uma pessoa que tem HPV por uma única relação. Pode acontecer. Mas aí você entende aquele processo. Ou tem outras coisas, várias coisas. Mas a questão que você fica pensando, a gente acha que sexo é só sexo. É uma troca energética, uma troca de fluidos.
Pensando nisso, né? Igual no caso da Tainara, que nem houve isso. Como que as mulheres também podem reconhecer esses padrões igual esse cara? Parece que é um stalker, um cara que ficou perseguindo ela. Isso já é estranho, né? Porque quem quer algo com você não persegue. Sugere, assim, colou, quer me ver ou quem não quer, cara. Não tem como você forçar. É que nem sexo. Sexo é bom quando é consentido. Sim. Sexo não consentido é estupro. E seja com penetração ou sem penetração. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu não tive relacionamento, mas impôs sua presença. Por exemplo, esse dia que o Douglas fez isso, ele não estuprou. Mas impor sua presença e castigar por sua presença não ser aceita. Isso é de uma perversidade incalculável, grave, né? Muito grave. E aquilo que você falou, parece que estão normalizando, igual botou fogo na moça ontem. Dia 28, foi 28/12 de dezembro passado, e casado, tá? E na frente dos filhos. Foi uma coisa tão... Depois, provavelmente, a gente vai jogar aí o vídeo. Foi uma coisa tão horrível que o filho tenta e queima também. E tinha uns cachorrinhos em volta, assim, da casa. Você viu o cachorro parado. Nem o cachorro tava acreditando. Inacreditável. Isso aí que é o ser que tem consciência? Inacreditável. Como é que alguém... E ele tinha 3 filhos, ou 3 ou 4 filhos. Esse pessoal tá perdendo medo? O que tá acontecendo? Eu não sei. Eu acho que não é... Tá perdendo medo. Eu acho que a violência está sendo tão banalizada, mas tão banalizada, que é como se fosse normal para algumas pessoas. A gente não pode banalizar a violência. Por isso que eu estou dizendo, 50 Tons de Cinza banalizou um sadomasoquismo. Colocou de uma forma... Como se aquilo fosse romance. A gente tem que entender que, assim, ok, o cara quer fazer uma arte lá, com uma linhagem... Mas se isso é arte, veja se essa arte se encaixa na sua vida. Vê se vale a pena. Veja se aquilo é sua essência. Porque... Um dos maiores estresses que o ser humano pode ter é viver uma vida que não seja compatível com a sua essência. Você imagina uma pessoa que vai cedendo tudo para outra para poder encaixar no modelo que o outro quer que você seja. Essa pessoa vai morrer precoce. Vai. Por estresse. E por que a solidão tá fazendo as pessoas fazerem isso? Porque... Eu não sei se é solidão, Gabriel. Por que alguém se encaixaria nisso? Eu não sei se é solidão. Eu acho que a nossa sociedade, o nosso tempo, estão normalizando coisas que não são... Não que homem batia em mulheres, faziam isso com mulher. Não, eu acho que fazia, mas era um pouco menos, porque tinha aquela coisa, não se bate em mulher. Então, mas não arrastava mulher em carroça, igual tá fazendo agora? Não botava fogo? Botar fogo, a gente voltou pra... É isso que eu tô falando. Idade média? Mas se você for ver, os casos vão aumentando. Bom. Existe a legislação. Mas eu acho que a tentativa de fazer já tem que ser tão grave quanto fazer. Sim. Porque as estatísticas graves é quando a mulher morre. Porque é quase que... o tentar fazer? Vai ter uma escalada. Ele só não conseguiu. Com essa e com a próxima. Mas tentou, errou. Errou na dose, mas é tão grave quanto. E na próxima, né, que ele não errar, o que vai acontecer? Exatamente. Tem crimes que não podem ser tratados como todo o Código Penal. Ter direito a isso, saidinha de Natal. Por exemplo, dezembro. O que teve de saidinha de Natal, a quantidade de gente que não volta é inacreditável. Agora, outra coisa. E por que sai? Aí um estuprador, um pedófilo sai e vai fazer as mesmas coisas. Vai estragar o Natal dos outros. Vai. No caso da Tainara, o Douglas tem comportamento psicopata? Olha, eu só posso afirmar vendo o passado dele. A gente não sabe, foi o que você falou. Sim. Mas tudo indica, tanto que agressões anteriores, né? Isso não surgiu agora, apesar dele ser um cara novo. Sim. Se você for ver... 26 anos. Exatamente. Se ele for um psicopata... Se encaixa muito bem, até porque um psicopata não começa a ser psicopata com o primeiro crime. Ele já testou, fez antes. Ele escala a violência. Há uma escalada da violência. Porque aquilo ele vai fazendo, opa, não deu nada, próxima. Você viu que ele perseguia a mulher. Sim.
que ficou. A mulher teve o direito de, sei lá, fui a um barzinho, fiquei com um cara. A partir dali, o quê? Não pode mais? Virei um alvo. É propriedade? É um alvo? Que absurdo. Como é que se protege disso? Porque, assim, como classifica isso? Tá me perseguindo? O que considera perseguição? É 1, 2, 3? Olha como existe uma frouxidão para você enquadrar. Eu me lembro que teve uma época... As coisas estão mudando mais rápido. Que eu era perseguida. E eu fui na delegacia falar, olha, eu estou recebendo ameaça de perseguição de um cara por telefone. Barará. Ah, não podemos fazer nada. Quando ele fizer alguma coisa, você volta aqui. Eu falo, meu bem, eu vou estar morta, né? Fazer alguma coisa. Entendeu? Aí você tem esse tipo de coisa. Porque a primeira coisa que se pergunta para uma mulher... Mas vem cá, você teve alguma coisa com ele? Tá, e se tivesse? Isso não dá direito dele perseguir. E se não tiver também, né? E se não tiver? Piorou, ele tá me perseguindo sem fazer isso. Não interessa, não é possível. E a tentativa de feminicídio tem que ser tão grave quanto o fato. Porque o fato, a vítima não vai estar aí. Não vai voltar. Não vai voltar. Então... Pra gente encerrar esse episódio... é saber do passado, ruim, né? Exatamente. O que fica para as mulheres que estão vendo a gente, para os homens que vê o tipo de coisa? Olha, eu acho que os homens, vamos dizer, tem homens muito legais. Eu acho que é importante a gente falar isso. Tem homens que são respeitosos, tem homens que têm filhas e respeitam suas filhas e dão conselho e se colocam à disposição para proteger essa filha. Tem homens que são bons namorados, tem homens que são boas pessoas. E a gente tem que valorizar mais as pessoas que têm valores. Porque eu já vi mulher falando assim, aquele panaca, não fale isso. Você Terminei não quer. com ele porque ele era perfeito demais. Você não quer. Caraca. Ok, mas não alimenta isso, porque você está alimentando que esses caras que não respeitam mulheres tem supervalorização no mercado. Aí que tá, né? Ele porque é ninguém mais vai querer ele ser me o puxa legal. pelo cabelo, como se isso fosse 50 tons de cinza, tão romântico, né? Um cara puxar a mulher pelo cabelo, o que é isso? Isso remete o quê? Você lembra da Idade da Pedra? Tinha aqueles representantes. Não se puxa cabelo de mulher. Tanto que no crime, o que se faz para uma mulher dentro de uma comunidade que traiu um chefe do tráfico? Raspa-se a cabeça. Porque o cabelo para a mulher tem um valor. Sim. É a maior forma de humilhação, né? É a maior forma de humilhação. Então a gente não pode tolerar essas coisas. Uma menina que tem o cabelo raspado como punição, cadê o Estado? Porque isso para mim já é anúncio de um feminicídio. Que vai ocorrer. Vai acontecer. É ali, ó, vai ocorrer. Como é que se age nessa coisa? Porque se o cara é capaz de fazer isso, ele é capaz. De qualquer coisa. Ele é capaz de qualquer coisa. E você que tá em casa, que tá assistindo, digita aqui embaixo nos comentários o que você acha que é capaz, né? O que teria que fazer, o que tem que ser feito. Conta pra gente aqui um pouquinho sobre o que passa, né? Hoje o mundo é muito grande, são muitas histórias, então conta aqui pra gente um pouquinho de como que a gente pode ajudar o outro com a experiência nossa, o que a gente pode fazer, o que vocês acreditam, o que vocês acham. E não se esqueça de clicar no botão curtir. Eu sei que o clima não é um dos melhores assuntos assim, mas é algo que tem que ser falado, porque às vezes a gente só fala quando acontece algum problema, né? Quando acontece alguma vítima. Eu acho que as pessoas têm que parar com isso, têm que falar sempre. E mande esse vídeo para uma amiga, para um amigo, para uma mãe, para uma tia, para aquela mulher assim que tá tendo um relacionamento que você acha que não é legal. Vamos reforçar o apoio, né? Isso, nossa rede de apoio. Rede de apoio, exatamente, resgatar isso, porque isso funciona. E tem uma coisa, não confunda amor com violência, não confunda. Ninguém ama a ponto de fazer o outro trocar roupa, ou de eu te amo por isso que eu não aceito que você faça isso. Isso não é amor, isso é controle. Olha o que você me fez fazer. Isso esse me fez fazer. Homem que faz um absurdo e diz, você me fez fazer isso, isso é uma bandeira vermelha, mas vermelha daquela. Corra para as colinas. Corra e tenha cuidado, porque ele vai correr atrás. E tem isso ainda. Tem a rede de apoio. Nos vemos no próximo Pod People, o inverso. Um abraço.